Ok. Muito bem, muito bem. Pois bem, gente, vamos dar início aí a mais uma aula de processo penal. Nós vamos tratar aqui agora da fase final do sumário da culpa. Nós estamos falando de procedimento de júri. Nós já adiantamos que o procedimento de júri, nós já vimos que o procedimento do júri ele é escalonado. Nós temos uma primeira fase perante o juiz de direito e temos uma segunda fase perante o tribunal do júri. Nesta primeira fase, perante o juiz de direito, ela vai da denúncia até a pronúncia, já dissemos isso, e ela vai, mais uma vez, da denúncia, que todos nós sabemos que é um ato da acusação, da denúncia ou queixa, se estivermos falando de queixa substitutiva, da denúncia ou queixa até a sentença de pronúncia, que é um ato do juiz de direito. Nós vamos hoje falar deste encerramento da primeira fase do procedimento do júri. Nessa primeira fase, nós vamos falar do encerramento do sumário da culpa. Já falamos como se dá a instrução, agora nós vamos falar do encerramento. Ok? Eu peço a vocês que fiquem à vontade para fazer qualquer questionamento aí. Abram, como eu faço consultas aqui simultaneamente à legislação, vocês podem ficar à vontade aí para abrir o áudio e fazer questionamentos, não pelo chat, questionamentos de maneira oral mesmo. Tranquilo? Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha só. Ao final do sumário da culpa, ao final desta primeira fase do tribunal do júri, nós temos a atuação do juiz de direito, e o juiz de direito, nesta sua atuação final, ele pode ter 4 modalidades de decisão diferentes, 4 modalidades, 4 tipos de decisão, 4 tipos de decisão diferentes. Quais são elas? Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Cada uma dessas decisões tem a sua particularidade, e é sobre elas que nós vamos falar hoje. Vamos falar aqui de uma por uma. Olha lá. Pronúncia, decisão de pronúncia. Vamos ao conceito. Decisão de pronúncia é uma decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-a para o julgamento perante o tribunal do júri. Mais uma vez, decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-a para julgamento perante o tribunal do júri. Olha só, gente. O que nós dissemos lá no princípio? Quem é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida? Quem é competente para a efetiva condenação ou absolvição nos crimes dolosos contra a vida? Quem é competente é o tribunal do júri. Esse julgamento, ele se dá na segunda fase. Nós estamos falando aqui do encerramento da primeira fase. A decisão de pronúncia, como consta do conceito, ela é uma decisão simplesmente declaratória. Nós não temos na decisão da pronúncia, prolatada pelo juiz de direito, nós não temos uma condenação, nenhuma absolvição do réu. Nós não temos uma atribuição de responsabilidade que redunde em aplicação de pena. O que nós temos com a sentença de pronúncia é simplesmente o juiz virando e falando, olha, vislumbro
que no caso concreto que me é apresentado, a prova da materialidade e indícios de autoria. A prova de materialidade do cometimento de um crime doloso contra a vida e há indícios de autoria. Em função disso, estou encaminhando o processo para o tribunal do júri, que é o juiz competente, para o julgamento, para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Por meio da sentença de pronúncia, então, o juiz, mais uma vez, ele não condena. Ele simplesmente declara que, diante de tudo que foi produzido nessa primeira fase, ele está convencido de que, diante dele, naquele processo, nós temos prova de materialidade e indícios de autoria. E ao falar em prova de materialidade e indícios de autoria, eu chamo a atenção de vocês aqui para os graus de certeza que nós precisamos para fins de responsabilização criminal. Olha só, vamos falar dos vários autores, dos vários atores que atuam na responsabilização criminal. Antes de mais nada, via de regra, nós temos uma investigação feita, vamos falar dos crimes em geral, não vamos falar a princípio de crimes dolosos contra a vida. Nós temos uma investigação que, via de regra, é feita pela polícia. Eu digo via de regra por quê? Porque hoje nós temos uma atuação do Ministério Público em investigações que precedem a propositura da ação. Nós temos a atuação do Ministério Público, em especial por meio dos grupos chamados de GAECO. Nós temos a atuação do Ministério Público na investigação de infrações penais, mas são exceções. A regra é que essa investigação seja feita pela polícia. Tranquilo? Pois bem, ao final da investigação, o delegado de polícia, convencendo-se da responsabilidade do investigado, ele realiza um ato que é chamado de indiciamento. O que é indiciamento? É atribuir indícios pelo cometimento de crime a alguém. Indiciamento é atribuir indícios pelo cometimento de crime a alguém. Para que o delegado de polícia indicie alguém, ele precisa de prova da materialidade e indícios de autoria. Indícios são apenas indicativos, ele não precisa de prova conclusiva da autoria. Por quê? Porque ao final da investigação, qual é o princípio que vige? É o princípio indúbio pro società, na dúvida a favor da sociedade. O que a sociedade quer? A sociedade quer que aquele que cometa crime seja responsabilizado. Não é isso? Nós não sabemos que uma das funções da pena é a prevenção. Nós queremos atingir a prevenção para que aquele que cometeu o delito não cometa novamente um delito contra a sociedade, diretamente contra uma vítima, mas indiretamente contra toda a sociedade. Então, neste primeiro momento, impera o princípio indúbio pro società. Havendo dúvida acerca da autoria, mesmo que haja dúvida acerca da autoria, o delegado pode indiciar, atribuir indícios a alguém. Ótimo. Vamos dar sequência na evolução da responsabilização. Esse inquérito chegou lá no Ministério Público. Chegou o inquérito no Ministério Público, o promotor analisa toda a investigação e qual é o ato dele agora? O primeiro ato do Ministério Público, o ato que inicia a ação penal, é a propositura da ação por meio da denúncia. Para propor a ação, o promotor ele também precisa de prova de materialidade. O que é prova de materialidade?
é prova de que o crime efetivamente ocorreu. Suponhamos que nós estejamos falando de um crime de estupro. Você precisa de um auto de corpo de delito que indique as lesões causadas, se foi um estupro que deixou lesão, das lesões causadas pelo estupro. Se for um crime de lesão corporal, você precisa de um auto de corpo de delito que demonstre as lesões causadas pela lesão corporal, pelo crime de lesão corporal. Tranquilo? Então, neste momento, o promotor também precisa de prova da materialidade, ou seja, precisa de prova de que ocorreu um crime e lhe basta indícios de autoria. Por quê? Porque neste primeiro momento da atuação do Ministério Público, nós também vige o princípio do indúbio pro società. Vamos evoluir um pouquinho mais na responsabilização criminal. Quando nós chegarmos na hora do juiz atuar, ao final, na sentença, e agora nós estamos falando dos crimes em geral, aqui é diferente. Neste momento em que nós vamos atribuir responsabilidade, em que o resultado da atuação judicial vai ser a efetiva atribuição de pena à pessoa, no primeiro momento ele só respondeu perante a polícia, no segundo momento ele vai ser submetido ao processo criminal, nesse terceiro momento aqui da atuação judicial, não. Aqui ele vai ser, em sendo procedente a ação, ele vai ser efetivamente condenado, vai ser atribuído a ele pena, correto? Com todas as suas consequências. Então, neste momento aqui, o princípio que vige é o princípio indúbio pro réu. Aqui o juiz precisa não só de prova da materialidade, prova de que o crime ocorreu, como também ele precisa de prova da autoria. Neste momento aqui não bastam apenas indícios da autoria. Tranquilo? Isso para os crimes em geral. Qual é a particularidade do crime de júri? Qual é a particularidade do crime de júri? No júri, nós temos ainda uma fase seguinte, que é a fase que nós vamos iniciar o estudo na nossa próxima aula, que é a fase que ocorre perante o tribunal do júri. Não é o juiz de direito o competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Quem é competente para o julgamento, para atribuir responsabilidade definitiva, é o tribunal do júri. Então, em função disso, no júri funciona assim: para o delegado de polícia, ao final da investigação, ele precisa de materialidade e indícios de autoria. Para o promotor de justiça propor a ação, ele precisa de materialidade, prova de materialidade e apenas indícios de autoria. Quando eu falo prova de materialidade, mais uma vez, eu estou falando de prova de que ocorreu um crime. Na atuação judicial do juiz de direito, que é essa primeira atuação aqui que nós estamos falando, que é a sentença de pronúncia, para ela, basta ao juiz prova de materialidade também, porém basta a ele indícios de autoria. Por que neste momento aqui basta ao juiz apenas indícios de autoria? Basta ao juiz apenas indícios de autoria porque ele não condena. Ele apenas encaminha, como consta aí da decisão, como consta aí do conceito de pronúncia, o seu ato, por meio da pronúncia, o juiz declara que está diante de um fato típico, no entender dele, constitutivo de crime doloso contra a vida, há indícios de autoria e, por isso, ele vai encaminhar o caso, vai encaminhar o processo para o tribunal do júri, que é o juiz competente. Então, quando nós estamos falando de crime doloso contra a vida, a atuação judicial, ela precisa ser uma atuação para ele, para o juiz de direito, neste momento, ao final do sumário da culpa, para ele basta apenas indícios de autoria. Tranquilo? Vamos lá falar de características do tribunal, características da sentença de pronúncia. Vamos lá. A decisão de pronúncia. Vamos lá.
A pronúncia, ela é considerada uma decisão interlocutória mista não terminativa. Decisão interlocutória mista não terminativa. Por que ela é uma decisão interlocutória? Porque ela se dá no curso do processo. Porque ela se dá no curso do processo. O processo ainda tramita. Por que ela é chamada de interlocutória mista? Porque, apesar, ela não só se dá no curso do processo, ela encerra uma fase processual. Ela é uma decisão interlocutória, ela se dá no curso do processo, ela é mista porque, apesar de se dar no curso do processo, ela encerra uma fase, e exatamente por não interromper o curso processual, que ela é chamada de não terminativa. Interlocutória porque se dá no curso, mista porque encerra uma fase, não terminativa porque o processo tem sequência. Decisão interlocutória mista não terminativa. Tem sequência como? O juiz pronuncia e, ao pronunciar, ele encaminha o processo para o tribunal do júri. Então, não há interrupção do trâmite processual. Não há interrupção do trâmite processual. Deixa eu ver aqui um negócio. Não, tá tranquilo. Não há interrupção do trâmite processual. Gente, só para eu ver aqui, alguém abre o áudio aí, só para eu ver se está funcionando direitinho aqui o meu áudio. Dá um oi aí, alguém, para eu ver se está funcionando direitinho, porque de repente vocês podem me interromper. Tá tranquilo, professor. Um oi aí para mim. Porque eu estou com medo, como parou de barulhar aqui, eu estou com medo de ter acontecido alguma coisa e... Olha só, eu não estou ouvindo vocês. Aqui o áudio está tranquilo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Vocês estão... Falem aí no chat, por favor. Vocês já abriram o áudio aí? Eu não os ouvi. Estão me escutando? Mas é porque eu não... Me dá só um oi aí, porque eu não estou ouvindo vocês. Eu acho que o áudio aqui fechou. Eu quero só que vocês só me interrompam aí, por favor. Qualquer interrupção, só para eu ver se está funcionando, porque eu acho que eu cliquei em algo aqui. Vamos dar sequência, então. Vamos dar sequência. Qualquer coisa vocês me interrompem com uma pergunta escrita, que é porque eu pensei que estava com algum problema. Vamos lá. Aí o que nós temos, gente? Como se trata de uma decisão interlocutória mista não terminativa, nós não temos com a pronúncia a coisa julgada. Nós temos com a pronúncia, o que se opera com a pronúncia, se nós tivermos o transcurso do prazo sem que ela seja questionada por meio de recurso, e quando nós formos falar do tema recursos, que é o nosso último tema desse semestre, nós vamos falar especificamente qual recurso cabível, mas se nós não tivermos o questionamento da pronúncia por meio de um recurso, opera-se a preclusão. Não se opera a coisa julgada. Por que não se opera a coisa julgada? Porque o processo tem sequência. Coisa julgada é característica de uma decisão, de uma sentença que torna
que encerra o processo, e torna ele imutável. Tranquilo? E torna a decisão imutável. Aqui, nós teremos, sim, a imutabilidade da decisão de pronúncia. Porém, o processo tem sequência. Por isso que diz que, escoado o prazo de questionamento da pronúncia por meio de recurso, nós não vamos ter a coisa julgada, nós vamos ter a preclusão, porque o processo tem sequência. Tranquilo? E aí, se vocês pensarem, vocês verão que quem é que tem interesse, quem é o principal interessado em recorrer de uma pronúncia? Quem é o principal interessado em recorrer de uma pronúncia quem é o principal interessado é o réu, porque a partir do momento que ele foi pronunciado, ele foi encaminhado para julgamento perante um tribunal do júri, que, diga-se, é um tribunal não técnico, que não precisa fundamentar suas decisões. Tranquilo? Disse ainda, falando de características do tribunal do júri, o tribunal do júri, ele apresenta de características da pronúncia. A pronúncia, ela apresenta uma natureza prelibatória. O que quer isso dizer? Ele apresenta uma natureza de admissibilidade. Nós não temos, com a sentença de pronúncia, uma condenação. Por meio da sentença de pronúncia, o juiz simplesmente admite que ele está diante, no entender dele, que ele está diante de um caso concreto em que há prova de materialidade e indícios de autoria. Tanto é que no tribunal do júri, o juiz não encaminha por meio da sentença de pronúncia, o juiz ele não pode adentrar na análise aprofundada das provas. Por que ele não pode adentrar na análise aprofundada das provas? Porque a decisão de pronúncia, ela é um mero juízo de admissibilidade. É o juiz admitindo, falando, olha, eu estou diante de um caso concreto em que há prova de materialidade e há indícios de autoria. Se o juiz adentrar numa análise aprofundada da prova, ele vai estar exercendo uma função que é a função do tribunal do júri. Quem tem que adentrar no mérito da prova, de forma uma análise mais detida, uma análise mais aprofundada, é o tribunal do júri. O juiz não pode fazer isso, inclusive a sentença, caso o juiz faça, por meio de recurso, pode ser determinado o desentranhamento da sentença do processo, porque se o juiz assim proceder, ele pode exercer uma influência muito grande sobre o júri. E não é função do juiz de direito influenciar o entendimento do júri. Quem tem que influenciar o entendimento do júri, quando do julgamento lá na frente, são as partes. É acusação e defesa. Não compete ao júri, não compete ao juiz de direito, ao pronunciar, fazer essa análise aprofundada da prova. Tranquilo? Quarto ponto que deve ser considerado a respeito da mutatio libelli. Olha só, nós já estudamos mutatio libelli. O que nós dissemos a respeito da mutatio libelli? Na mutatio libelli, nós temos uma mudança do juiz de direito, nós temos uma mudança do juiz a respeito da característica do crime, a respeito da natureza do crime, em função do surgimento de novas provas no curso da instrução processual. Nós tivemos uma primeira fase, que é a fase de investigação perante
a polícia, via de regra. Em função dessa investigação, foi proposta uma ação com descrição dos fatos com base no que foi apurado, com uma descrição dos fatos com base no que foi apurado. E, durante a instrução processual, surgiram novos fatos, surgiram provas de novos fatos. Em função das provas destes novos fatos, o juiz vislumbrou ou a ocorrência de mais um crime, mais um outro delito, ou então a ocorrência de circunstâncias qualificadoras não previstas inicialmente na denúncia, na descrição fática da denúncia. Lembram que o juiz ele não está vinculado à capitulação apresentada pela acusação. O juiz de direito ele está vinculado à descrição do fato, ele está vinculado ao fato apresentado pelo MP. Na mutatio libere, nós já falamos, nós temos, em função no transcurso da instrução processual, nós temos o surgimento de um fato novo, constitutivo ou de um outro crime, ou de uma qualificadora. Se acontecer isso, no procedimento do júri, funciona da mesmíssima forma que no procedimento comum. O juiz tem que encaminhar o processo para o Ministério Público. Neste momento aqui de pronunciar, o juiz vislumbrou a ocorrência, ao surgimento de um fato novo durante a instrução, que pode constituir novo crime ou qualificadora. O juiz tem que pegar o processo e encaminhar, retornar com ele para o Ministério Público, para que o Ministério Público, concordando com o juiz, o Ministério Público faça o aditamento da denúncia. Até aqui, normal. Beleza? Nós só temos uma diferença quando se fala em tribunal do júri, em procedimento do tribunal do júri. E onde é que está essa diferença? Essa diferença está lá no artigo 417 do Código de Processo Penal. 417 do Código de Processo Penal. Vamos lá, artigo 417. Um momentinho só. Quatrocentos e 17. Aqui. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público por 15 dias, aplicável, no que couber, o artigo 80 deste Código. Se houver indícios de autoria ou participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público por 15 dias, aplicável, no que couber, o artigo 80 deste Código. O que diz o artigo 80? Vamos lá. Artigo 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou lugar diferentes ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Veja bem, gente, se nós estivermos falando que no curso da instrução processual
perante o juiz de direito, surgiram elementos de prova indicativos da participação ou da coautoria de um outro responsável, se surgir elementos indicativos de que há uma segunda pessoa que tenha atuado como coautor ou como partícipe, qual é a consequência natural disso? Nós retornamos os autos para o Ministério Público, porém, aqui nós temos uma segunda possibilidade, não só do aditamento. Nós temos aqui a possibilidade prevista aí no artigo 80, de que os processos sejam separados. Por quê? Nós temos uma primeira ação já em curso, em que o juiz já atuou pronunciando, em que o juiz já atuou pronunciando. No curso da instrução, o juiz vislumbrou a participação ou a coautoria, vislumbrou a responsabilização de uma segunda pessoa. Ao retornar este processo para o Ministério Público, pode ser que o MP, que é o titular da ação penal, que é quem compete propor a ação, pode ser que ele entenda que não, que ele não está ali diante de provas efetivas, que ele não está ali diante de provas efetivas de responsabilização de uma segunda pessoa. Então, convém, no entender do MP, que a polícia ele pode ter um duplo entendimento. Ou convém para o MP que nós tenhamos a instrução, que nós tenhamos mais investigações a respeito dessa segunda pessoa, e aí ele pede o retorno, não do processo, ele pode pedir a separação dos processos. E como é que se faz essa separação? Seu juiz, eu vou pegar a cópia integral do processo, vou encaminhar para a polícia, para que a polícia investigue e me traga provas de participação dessa pessoa que surgiu aí no curso da instrução processual. Ou então, o MP pode falar, olha, nós estamos diante de um réu preso, esse que já está sendo processado e que foi pronunciado, ele está preso, o processo já está totalmente evoluído, ou ainda que ele não esteja preso, o processo já está todo evoluído, não vamos reiniciar, não, vamos separar os processos. Com relação a essa outra pessoa, realmente eu já tenho elemento de prova suficiente, eu vou propor ação com relação a ela. Com relação àquele que já houve a instrução, pode caminhar e vamos seguir para o júri. Compreendem? Nós temos aqui, então, quando no curso da instrução processual surge uma segunda pessoa, nós temos a possibilidade não de fazer o aditamento somente, nós temos a possibilidade de se fazer a separação dos processos. Essa é uma particularidade do Tribunal do Júri. Essa é uma particularidade do Tribunal do Júri. Professor, Se ocorrer a mutatio libelli na segunda fase do júri, não se fala, Bernardo, de mutatio libelli na segunda fase do júri. Nós vamos estudar, quando a gente estiver falando de tribunal do júri, nós vamos falar de análise feita pelos jurados. Na verdade, o que ocorre é que os jurados, ao julgarem, se por um lado o juiz de direito não está vinculado à tipificação dada pelo MP quando propôs a ação, por outro lado, o jurado não está vinculado à sentença de pronúncia, à tipificação da sentença de pronúncia. Quando o juiz pronuncia, o juiz está entendendo, olha, o juiz está entendendo, olha, eu estou diante de um caso em que há prova de materialidade e indício de autoria. Estou encaminhando para o júri.
O jurado, ele pode não só entender que a pessoa não é responsável, como ele também pode entender, não, a pessoa é responsável sim. Só que o juiz avaliou as provas mal. O juiz entendeu que era uma tentativa de homicídio, e não é tentativa de homicídio, é lesão corporal. Em razão daqueles provas apresentadas na instrução processual, lá na primeira fase, no sumário da culpa, ou em razão das provas apresentadas aqui no plenário de júri. O jurado, ele não está vinculado ao entendimento judicial na sentença de pronúncia. Ele pode tanto absolver, quanto ele pode dar uma nova definição jurídica para o fato, diante das provas apresentadas na instrução perante o tribunal do júri. Nós temos uma dupla instrução nos processos de júri. Nós temos uma primeira instrução perante o juiz de direito e uma segunda instrução perante o tribunal do júri, perante o conselho de sentença. Tranquilo? Vamos dar sequência. Olha lá. No que diz respeito à prescrição, gente, qual é a particularidade da sentença de pronúncia? A sentença de pronúncia, ela interrompe o transcurso do prazo prescricional. Ela interrompe o transcurso do prazo prescricional. Nós sabemos que em direito nós temos alguns institutos que têm definições jurídicas diferentes, né? Definições jurídicas diferentes a depender do ramo do direito. No direito penal, prescrição é causa extintiva de punibilidade. Prescrição é causa extintiva de punibilidade. Em outros ramos do direito, é simplesmente a perda do direito de ação, né? Aqui é causa extintiva de punibilidade. Qual é a particularidade da sentença de pronúncia com relação no que diz respeito à prescrição? A sentença de pronúncia, vocês já estudaram prescrição, vocês sabem que nós temos o transcurso do prazo prescricional e a prescrição, ao longo do processo, ela sofre algumas interrupções. E com essas interrupções, ela começa a ser contada novamente. A sentença de pronúncia, ela gera esse efeito. Ela gera o efeito de interromper o transcurso do prazo prescricional. Interromper o transcurso do prazo prescricional. E olha só para vocês verem que interessante. Olha só para vocês verem que interessante. Nós temos, suponhamos que a gente esteja falando de um delito em que há tentativa de homicídio. Suponhamos que nós estejamos falando de um delito em que há tentativa, a acusação primeira é tentativa de homicídio, pela qual a ação foi proposta. Vocês se recordam que nos crimes de tentativa nós temos uma redução de 1 a 2/3, não é isso? Nós temos uma redução de 1 a 2/3. E a maior ou menor redução está vinculada à maior ou menor aproximação com a consumação do delito. Suponhamos que nós estejamos diante de um delito de tentativa de homicídio, em que se entendeu que aquela tentativa aproximou-se demais da consumação. E em razão dessa aproximação da consumação, a redução vai ser mínima. A redução vai ser de apenas 1/3. Suponhamos mais. Suponhamos que não se trate de um homicídio simples. Se trate de um homicídio qualificado por motivo fútil. Vocês se recordam? Homicídio qualificado por motivo fútil, a pena é de 12 a 30 anos. Como nós estamos falando de uma tentativa de homicídio que se aproximou demais da consumação, a redução vai ser apenas de 1/3. A redução
1/3 de 30, 10. 30 menos 10, 20. Então, a pena de 20 anos. Nós temos que levar em consideração essa pena quando nós estamos fazendo o cálculo da prescrição. Tranquilo? Olha só, nós tivemos a propositura da ação. Vamos supor que nós estejamos diante de um processo que demorou demais da conta, a comarca superlotada. Entre a propositura da ação e a pronúncia transcorreram 10 anos. Como nós estamos falando de uma tentativa de homicídio qualificada, nós dissemos aí que se aproximou da consumação, a pena máxima é 20 anos. A pena máxima é 20 anos. E é por ela que nós vamos nos pautar para fazer o cálculo de prescrição. Nós sabemos, está lá no Código Penal, que aqueles crimes que apresentam pena máxima, quando a pena a se considerar for maior de 12 anos, a prescrição também ocorre em 20. Se nós estamos falando de uma tentativa de homicídio qualificada que se aproximou da consumação, a pena é 20 anos. 20 anos é maior que 12, então a prescrição também se dá em 20 anos. E aí nós vamos ver, a pronúncia não interrompe o transcurso do prazo prescricional? Interrompe. Se entre a denúncia e a pronúncia transcorreram 10 anos, está prescrita a tentativa de homicídio? Não, não está prescrito. O juiz pode pronunciar normalmente. Ok? Agora, qual é a particularidade do tribunal do júri? É que daqui em diante, ou seja, da pronúncia em diante, a sentença, o cálculo do prazo prescricional vai ser regulamentado pelo entendimento que o júri der aos fatos. O que quer isso dizer? Suponhamos que o tribunal do júri, que ao julgar, o júri entenda que não se trata de uma tentativa de homicídio. O júri entenda que se trata de uma lesão corporal. Se tratou simplesmente de uma lesão corporal. E aí nós vamos pensar, peraí, o júri entendeu que se trata de uma lesão corporal e, em função dessa lesão corporal, foi aplicada uma pena à pessoa de 3 anos. Aqui, ao final do júri. Vamos lembrar lá de prescrição. Pena superior a 2 e inferior a 4 prescreve em 8. Pena superior a 2 e inferior a 4 prescreve em 8. Ao final aqui do julgamento do tribunal do júri, foi atribuída à pessoa uma pena de 3 anos. 3 anos prescreve em 8. E aí, na hora, se nós olharmos para trás na condução do processo, nós vamos falar, ora, entre a propositura da ação, que é um marco interruptivo, e a pronúncia, que é outro marco interruptivo, transcorreram 10 anos. 10 anos é maior que 8. Eu posso dizer que o crime está prescrito? Não. Eu não posso dizer que o crime está prescrito. Por quê? Porque esse entendimento dos jurados acerca do crime cometido, esse entendimento de que se trata de uma lesão corporal, essa pena aplicada pelos jurados aqui ao final do processo no tribunal do júri, ela serve para regulamentar a prescrição apenas entre a pronúncia e o júri. Ela não pode, essa pena aqui não pode ser utilizada para fins de cálculo de prescrição antes da sentença de pronúncia. Compreendem? Nós temos, então, essa particularidade no júri. Nós não temos aqui, ao se analisar a prescrição retroativa, nós não há possibilidade de que essa pena aplicada no tribunal do júri seja levada em consideração para cálculo de prescrição antes da sentença de pronúncia. Ela só pode ser levada em consideração para cálculo de prescrição entre a sentença de pronúncia e o tribunal do júri. Se nós estivermos falando de uma comarca abarrotada demais da conta, ou que tenha tido recursos que não suspenderam, não tinham o efeito de interromper o transcurso do prazo prescricional,
Esse cálculo, esses 8 anos, no nosso exemplo dado, para se falar que o crime está prescrito, tem que ocorrer entre a pronúncia e a sessão do tribunal do júri. Tranquilo? Vamos lá. Por fim, a pronúncia está regulamentada aí no artigo 413, parágrafo 1º. 413, parágrafo 1º. Vamos lá. O que diz o 413 do Código de Processo Penal? O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Vejam vocês, se convencido da materialidade do fato, da materialidade ele tem que ter prova. Com relação à autoria ou participação, bastam indícios. Parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julga em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Olha só, gente, o juiz ele tem que fundamentar, nós já fizemos referência ao dispositivo constitucional que prevê que toda decisão judicial tem que ser fundamentada. O juiz ele tem que fundamentar? Tem. Porém, conforme consta aí do parágrafo 1º, essa sua fundamentação tem que se limitar à indicação da materialidade e apresentar a indicação de indícios de autoria. Ele não pode, já dissemos, ele não pode adentrar, aprofundar-se na análise da prova já produzida, porque não compete a ele julgar, e além de não competir a ele julgar pela condenação ou absolvição, ao fazer uma análise aprofundada das provas, e se ele está pronunciando, ele está entendendo que sim, né, que a pessoa deve ser responsabilizada, ao fazer uma análise aprofundada das provas, ele vai estar influenciando o entendimento dos jurados, porque os jurados vão ter acesso ao processo. Tranquilo? Então, essa análise é uma análise superficial. Deve ser uma análise superficial. Alguma dúvida aí a respeito de pronúncia? Podemos passar para outra modalidade? Professor. Eloy fez questionamento aqui. Um resumo de prescrição. Vamos lá, Eloy. Olha só. O que acontece? A pronúncia, ela interrompe o transcurso do prazo prescricional. Nós temos, olha, a prescrição nós consideramos da data do fato até a propositura da ação, da propositura da ação até a sentença, via de regra. Se nós estamos falando de tribunal do júri, da data do fato até a propositura da ação, da propositura da ação até a sentença de pronúncia e da sentença de pronúncia até o tribunal do júri. Nós temos esses marcos interruptivos do transcurso do prazo prescricional. Interrompe, o que quer dizer interromper? A prescrição começa a ser contada toda de novo. Qual é a particularidade do tribunal do júri? A particularidade é que, se nós estamos sob investigação uma tentativa de homicídio, vamos falar de tentativa de homicídio, que há a possibilidade de dupla interpretação. Se nós estamos diante de um delito de tentativa de homicídio, a prescrição vai ser levada em consideração, para cálculo de prescrição, vai ser levada em consideração a pena de tentativa de homicídio. Tanto neste primeiro momento, no momento da investigação, quanto entre a data do fato e a propositura da ação, que é a que a interrompe, como entre a propositura da ação e a pronúncia. Nós sempre vamos levar em consideração a pena de tentativa de homicídio, que a pronúncia interrompe a prescrição e faz com que a prescrição volte a correr do zero. A pessoa foi pronunciada por tentativa de homicídio.
Se ela foi pronunciada por tentativa de homicídio, foi encaminhada para o tribunal do júri, que é o juiz competente. Se lá no júri, no plenário do júri, os jurados virarem e falarem assim, olha, o juiz entendeu errado. Este fato não é uma tentativa de homicídio. Este fato é apenas uma lesão corporal. Se o júri entender que se trata apenas de uma lesão corporal, é óbvio que o crime de lesão corporal apresenta uma pena muito menor do que a tentativa de homicídio. Se apresenta uma pena muito menor do que a tentativa de homicídio, a prescrição dele ocorre muito mais rápido. Qual é a particularidade aqui do tribunal do júri? A pena de lesão corporal, que foi o entendimento dos jurados do tribunal do júri, os momentos, a pena de lesão corporal, ela somente pode ser considerada para fins de cálculo de prescrição entre a pronúncia, que interrompeu a prescrição, e o plenário do júri. Ela só pode ser levada em consideração para cálculo de prescrição neste momento aqui. Antes da pronúncia, nós estávamos trabalhando não com lesão corporal, nós estávamos trabalhando com tentativa de homicídio. Então, entre a pronúncia e a denúncia, nós vamos considerar tentativa de homicídio para fins de cálculo de prescrição, e entre a propositura da ação e o fato, nós também vamos considerar tentativa de homicídio. Por mais que lá na ponta, no julgamento, no plenário do júri, tenha se concluído pela lesão corporal, de pena menor. Como no exemplo que eu dei para vocês, se entre o fato e a denúncia, ou se entre a denúncia e a pronúncia, tiver percorrido um período de tempo muito grande, um período de tempo, como no exemplo dado, superior a 8 anos, se nós estivermos falando lá na ponta, os jurados condenaram por lesão corporal, foram só 3 anos. Se nós estivermos falando aqui, entre a denúncia e a pronúncia transcorreram 10 anos, nós não podemos considerar aqueles 3 da conclusão final dos jurados para fins de cálculo da prescrição entre a denúncia e a pronúncia, não. Nós não podemos falar que o fato está prescrito, porque 3 anos de pena prescrevem 8. E entre a denúncia e a pronúncia foram 10 anos. Nós não podemos falar que está prescrito, porque entre denúncia e pronúncia nós temos que considerar o crime pelo qual a pessoa foi pronunciada, e não o crime pelo qual a pessoa foi condenada no tribunal do júri. Beleza? Deu para entender? Ótimo. Vamos lá. Vamos dar sequência. Sentença de impronúncia. Sentença de impronúncia. Olha só. Vamos ao conceito e aí a gente destrincha esse conceito. Impronúncia é uma decisão de rejeição da imputação para o julgamento perante o tribunal do júri, porque o juiz não se convenceu da existência do fato ou de indícios suficientes de autoria ou participação. Impronúncia é uma decisão de rejeição da imputação para o julgamento perante o tribunal do júri, porque o juiz não se convenceu da existência do fato ou de indícios suficientes de autoria ou participação. Gente, olha só, para que nós precisamos de pronúncia? Para o juiz pronunciar, mais uma vez, nós precisamos de prova de materialidade, prova efetiva da ocorrência do crime. Se nós estivermos falando de um homicídio, qual é a maior prova da ocorrência do homicídio? É um auto de corpo de delito. Nós precisamos de um laudo do perito médico virando e falando, olha, a pessoa levou 5 perfurações na região torácica, 3 delas atingiram o pulmão esquerdo e 2 delas atingiram o coração. Foi causada uma hemorragia muito séria, que não foi estancada. Em função disso, a pessoa veio a óbito. Excelente? Isso é
prova da materialidade do crime de homicídio. Um laudo elaborado pelo perito, pelo médico legista. Pois bem, para o juiz pronunciar, ele precisa de prova de materialidade. Com relação à autoria, ele precisa apenas de indícios. Precisa-se de apenas indicativos, ele não precisa de certeza absoluta de que a pessoa contra a qual foi proposta a ação e contra a qual transcorreu todo o processo, que ela seja efetiva responsável, que essa pessoa seja efetiva responsável pelo cometimento do crime. Ele não precisa de prova cabal, porque ele não está condenando ninguém, ele só está pronunciando. Pois bem, aqui na impronúncia, quando é que se dá a impronúncia? É quando o juiz olha para a acusação, ele de fato, na descrição da denúncia, ele vislumbra que na descrição fática da denúncia, a denúncia é uma peça escrita, na denúncia ele vislumbra que está descrito, sim, um crime doloso contra a vida, está descrito, sim, um crime doloso contra a vida, porém, ao final de toda a instrução judicial, ele entendeu que não foi produzida prova da materialidade, no entender dele, não há prova de materialidade ou não há mínimos indícios de autoria. Em função de não haver prova de materialidade ou mínimos indícios de autoria, ele impronuncia. Ele impronuncia. A decisão por ele dada chama-se de impronúncia. Decisão por ele dada chama-se de impronúncia. Mais uma vez, ele não está convencido da ocorrência da materialidade, da prova da materialidade ou de indícios de autoria. Disse que essa sentença de impronúncia, ela é uma sentença, conforme consta do material que encaminhei para vocês, ela é uma decisão interlocutória mista terminativa. Por que ela é uma decisão interlocutória mista? Porque é uma decisão que se dá no curso do processo. É uma decisão que se dá no curso do processo. Decisão interlocutória mista. Por que ela é terminativa? Porque ela não só encerra, ela é uma decisão interlocutória mista porque ela se dá no curso do processo, ela é uma decisão interlocutória porque ela se dá no curso do processo, ela é mista porque ela encerra ela não só se dá no curso do processo, mas ela também encerra uma fase processual. E por que ela é terminativa? Porque ela não só encerra uma fase, ela encerra o processo. Decisão interlocutória no curso do processo, mista, encerra uma fase processual. Qual fase? A fase do sumário da culpa. E terminativa porque ela não só encerra a fase processual, como ela também encerra o andamento do processo, ela encerra o processo. Vocês se recordam que a pronúncia é decisão interlocutória mista, não terminativa, porque com a pronúncia há um encaminhamento do processo para o júri. Aqui nós não temos encaminhamento. Por que nós não temos encaminhamento para o júri? Porque o juiz entendeu que não tem prova de materialidade ou não tem sequer indícios de autoria. Como ele também pode entender que faltam as duas coisas. Tranquilo? Nessa... Um momentinho. Por que não é uma sentença? Olha só, Felipe, como nós vamos ver, destas todas modalidades de decisão que nós temos no júri, disse que é sentença apenas a de absolvição sumária, porque ela entra no mérito. Ela entra no mérito e ela faz coisa julgada material. Ela faz coisa julgada material. Quando nós formos falar de absolvição sumária, eu explico para vocês direitinho. Mas todas essas, tanto a de pronúncia quanto a de impronúncia, são consideradas apenas decisões. E aí você me pergunta, mas ela não encerra o processo?
ela encerra o processo. Porém, a sentença, a decisão de impronúncia, ela não faz coisa julgada material. Ela faz apenas coisa julgada formal. O que quer isso dizer em fazer apenas coisa julgada formal? Ela pode novamente vir a ser a questão que foi objeto do processo que acabou com uma decisão de impronúncia. Nós tivemos um processo que foi encerrado com uma decisão de impronúncia. Decisão de impronúncia gera apenas coisa julgada formal. Por que se diz que gera apenas coisa julgada formal? Porque se surgirem elementos de prova indicativos, seja da materialidade, que o juiz na impronúncia disse que não existia, seja de autoria, que o juiz se convenceu na sentença de pronúncia que também não havia, se surgirem essas provas, a ação ela não é retomada, porque nós não temos um aditamento na denúncia. Nós vamos ter a propositura de uma nova ação que pode ter como fundamento não só essas novas provas localizadas, seja de autoria, seja de materialidade, que estavam ausentes no processo anterior. Nós podemos ter essa nova ação instruída não só com essa nova prova, mas também com o processo, ou cópia do processo em que houve a impronúncia. Nós já tivemos naquele primeiro processo toda uma investigação policial, tivemos toda uma instrução processual, nós podemos pegar aquele processo e utilizá-lo para instruir esta nova ação que vai ser proposta. Então, gera coisa julgada apenas formal, porque aquele assunto, aquele fato que já foi objeto de um processo, vai poder ser objeto de um novo processo. Tranquilo? Gera apenas coisa julgada formal, não coisa julgada material. Por isso que se diz que é decisão, que é uma decisão judicial, não é uma sentença. E no que diz respeito aos crimes conexos, gente? No que diz respeito aos crimes conexos, nós dissemos que nos crimes dolosos contra a vida, e falamos isso em aulas anteriores, se no mesmo evento fático for cometido em conexão a um crime doloso contra a vida, for cometido um crime não doloso contra a vida, se nós tivermos um homicídio e um estupro cometidos em conexão, por exemplo, ambos os delitos são encaminhados para julgamento no tribunal do júri. Se o juiz pronunciar pelo homicídio, também há o encaminhamento do crime de estupro para o tribunal do júri. Aqui, se nós estivermos falando de impronúncia, se o juiz se entendeu, nós temos lá homicídio e estupro. Se o juiz entendeu que não há prova de materialidade, ou não há indício de autoria, ou não há prova de materialidade e indício de autoria, o que o juiz faz? Isso falando especificamente do crime doloso contra a vida, do homicídio. O que o juiz faz? Pelo homicídio, o juiz impronuncia o réu. Ele vai impronunciar porque ele acha que não consta qualquer desses elementos. E aí ele impronuncia. E com relação ao estupro? O que o juiz vai fazer com o estupro? O que ele vai fazer com o delito de estupro? Vai poder encaminhar para o júri? Não, não vai poder, porque o júri é competente para o crime doloso contra a vida. No que diz respeito ao crime doloso contra a vida, ele impronunciou o réu. Ele vai julgar? Se nós estivermos falando de uma comarca maior, em que há a vara específica do júri, qual é o natural? O natural é que o juiz encaminhe este processo para outro juiz que seja competente. Se nós estivermos falando de uma comarca grande,
onde nós temos uma vara exclusiva do júri e 2 ou mais varas criminais competentes para os crimes em geral, esse processo vai ser encaminhado para distribuição e, na distribuição, ele vai ser encaminhado para algum dos juízes das varas de crime comum, para que esse juiz julgue o estupro, porque com relação ao crime doloso contra a vida, houve a impronúncia. O juiz vai julgar simplesmente o estupro. Se nós estivermos falando de uma comarca pequena, onde há apenas um juiz de direito, aí o que o juiz vai fazer? Ele vai impronunciar o réu, se no entender dele faltar materialidade, prova de materialidade ou indícios de autoria, ou os dois, ele vai impronunciar o réu, e ele mesmo, é vara única, ele mesmo ou vai condenar ou vai absolver pelo estupro. Ele se torna competente, ele que a princípio não era competente, porque se ele pronunciasse, quem iria julgar o estupro seria o tribunal do júri. Ao impronunciar, ele torna-se competente para o julgamento do crime não doloso contra a vida. No nosso exemplo dado, ele torna-se competente para o julgamento do crime de estupro. Tranquilo? Onde é que está a regulamentação? A regulamentação da sentença de impronúncia está lá no artigo 414 do Código de Processo Penal. Vamos a ele. Artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. Vejam vocês, se não tiver prova da materialidade do fato ou indícios suficientes de autoria ou participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Então, nós tivemos a impronúncia. Em função da impronúncia, nós não temos interrupção da prescrição, é óbvio. Enquanto não estiver extinta a punibilidade, seja em função da prescrição, né? A principal delas é a prescrição. Suponhamos que essa prova tenha surgido anos e anos e anos depois, e quando ela surgiu, já transcorreu o prazo, não dá mais para propor a ação, porque o crime está prescrito. Existe essa possibilidade, como também existe a possibilidade, que é a maior das causas de extinção de punibilidade, é que surgiu provas de que a pessoa contra a qual inicialmente foi proposta a ação, surgiram novas provas contra ela, só que essa pessoa faleceu. Se essa pessoa faleceu, o réu inicial da ação, está extinta a punibilidade. Se está extinta a punibilidade, é lógico que nós não teremos propositura da nova ação, por mais que tenha surgido novas provas indicativas de autoria. Novas provas que fundamentem os indícios de autoria. Tranquilo? Bom, gente, essa foram as nossas duas primeiras modalidades de denúncia. Nós temos aí a pronúncia e a impronúncia. Nós ainda temos que falar de desclassificação e absolvição sumária. Nós falaremos sobre desclassificação e absolvição sumária na nossa próxima aula, até mesmo porque o tema seguinte é um tema bastante rápido, é um tema em que a gente fala simplesmente de artigos do Código de Processo Penal, que regulamentam a escolha de jurados, então é um tema curto e fácil de entender.
Eu quero saber se aí, inicialmente, a respeito de pronúncia e impronúncia, ficou alguma dúvida? Tem algum questionamento a respeito? Bernardo, você não entendeu exatamente o quê? Sobre a prescrição? Vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Preste atenção. Vamos lá. Olha só. Suponhamos que uma pessoa esteja sendo investigada por tentativa de homicídio. Beleza? Diante da polícia, a pessoa foi investigada por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio, a pena é alta, não é alta? A pena é alta. Passada a fase policial, ao final, o delegado indiciou a pessoa por tentativa de homicídio e a pessoa veio a ser, contra ela foi proposta uma ação penal também por tentativa de homicídio. Ótimo. Entre a data do fato e o início da ação penal, nós temos um prazo a considerar para efeito de prescrição. Com a propositura da ação, nós temos a interrupção do prazo prescricional. Entre a data do fato e a propositura da ação, qual pena nós temos que considerar para saber se ocorreu ou não a prescrição? Nós temos que considerar a pena de tentativa de homicídio. Beleza? Vamos para a fase seguinte. A pessoa foi denunciada por tentativa de homicídio. Entre a tentativa de homicídio e a pronúncia, que é a sentença, tentativa de homicídio, não, perdão. Entre a denúncia, que foi o início da ação, a pessoa foi denunciada por tentativa de homicídio. Entre a denúncia e a pronúncia, que é a sentença, que é aquela decisão por meio da qual o juiz encaminha o processo para o júri. A pronúncia, ela interrompe o transcurso do prazo prescricional. Entre a denúncia, que iniciou o processo, e a pronúncia, que encerrou a primeira fase, a fase do sumário da culpa, que interrompe a prescrição. Qual pena nós temos que considerar? Pena de qual crime nós temos que considerar para fins de cálculo de prescrição? Nós temos que considerar a pena do crime de tentativa de homicídio, porque a pessoa foi pronunciada por tentativa de homicídio. E aí vamos passar para a fase seguinte. Entre a pronúncia, qual é a fase seguinte de julgamento? É o julgamento perante o tribunal do júri. No tribunal do júri, o conselho de sentença entendeu, olha, não se trata de uma tentativa de homicídio, se trata apenas de uma lesão corporal. Lesão corporal, a pena é bem menor do que tentativa de homicídio. Sendo a pena bem menor do que tentativa de homicídio, a prescrição se dá num prazo muito mais curto. A particularidade que nós temos é a seguinte: esse prazo curto de prescrição, ele tem que ser considerado apenas entre a pronúncia e o tribunal do júri, e a sessão do tribunal do júri. Esse prazo mais curto de prescrição tem que ser considerado apenas aqui. Ele não pode ser considerado antes da pronúncia. Ele não pode ser considerado entre a denúncia e a pronúncia, ou entre o fato e a denúncia. Por quê? Porque neste período anterior à pronúncia, o que regulamenta a prescrição não é a interpretação do fato como lesão corporal. O que regulamenta a prescrição é a interpretação do fato como tentativa de homicídio. E se é como tentativa de homicídio, a pena é maior. Se a pena é maior, a prescrição ocorre num prazo maior. Se nós pudéssemos considerar a pena do crime de lesão corporal, que foi o julgamento final pela sessão do tribunal do júri, antes da pronúncia, nós poderíamos reconhecer a prescrição retroativa entre a denúncia e a pronúncia, ou entre o fato e a denúncia.
que são marcos interruptivos da prescrição. Compreende? O que nós temos? Qual é a particularidade aqui do júri? É que o crime pelo qual os jurados condenaram o réu é este crime que deve servir de regulamentação para fins de cálculo de prescrição apenas entre a pronúncia e a sessão do júri. Os marcos interruptivos anteriores, nós não podemos considerar esta pena aplicada na sessão do júri. Tranquilo? Professor. Na próxima aula, se ainda persistir dúvida acerca de prescrição, eu explico para vocês antes de falar das próximas modalidades de decisão. Tranquilo? Professor. Bom dia para vocês. Eu tenho aula agora com o pessoal de Direito Penal. Semana que vem, terça da semana que vem, nós damos sequência às decisões e falamos a respeito da instrução. Tudo bem? Então, até semana que vem. Um bom dia para vocês. Amém, Bernardo.